Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Vou responder a pergunta da Dislene Souza. A pergunta dela está aparecendo aqui exatamente agora. E a dúvida dela é assim: ela tem uma máquina de costura 15C, aquelas antigas, aquelas pretinhas. E a máquina de costura dela, quando ela utiliza o enchedor de bobina, a costura fica frouxa. Então, o que pode estar acontecendo para sua máquina estar fazendo assim? Então, assim, uma coisa que vocês precisam ter em mente: não importa o tipo de máquina de costura que você esteja utilizando, quer seja uma máquina de costura doméstica nova, quer seja uma antiga, quer seja uma máquina de costura industrial, sempre quando você utilizar o enchedor, a linha ela vai ter que fazer um percurso até chegar na bobina, certo? Ela precisa fazer esse percurso. E durante esse percurso, uma das etapas, ela passa por um tensor. E este tensor pode ser parecido com este ou parecido com este aqui, certo? Então, esses tensores, o que eles fazem? Eles ajudam a dar a tensão para quando chegar lá, a linha lá na bobina, ela, na hora de ela ficar girando lá e a linha começar a entrar ali, ela fica apertada, ela não fica solta, frouxa. Então, o que pode estar acontecendo com você, Dislene, né? O que pode estar acontecendo com você? Pode estar, por acaso, você talvez não esteja passando nesse tensor. E se não estiver passando nesse tensor, vai acontecer isso. Quando você colocar na caixa de bobina e começar a costurar, vai ficar este ponto feio, este ponto frouxo e assim por diante. E às vezes vai ficar bom, às vezes vai ficar ruim, às vezes vai ficar bom, às vezes vai ficar ruim. Então veja se você primeiro está passando por todos os caminhos que precisa. Aqui no canal eu tenho ensinando vocês colocarem a linha colocar a linha na bobina nessas máquinas de costura, como utilizar o enchedor. Dá uma olhada no nosso canal que você vai conseguir achar. Então, sempre é importante isso. Caso você está fazendo isso e mesmo assim não está dando certo, então o que você vai precisar fazer? Tem que verificar se o seu enchedor está com um problema. Então, se o seu enchedor tiver com problema, você precisa trocar. Às vezes, tem máquina de costura até as 15C, depende do modelo, que você consegue regular o tensor dele. Então, você tem que apertar mais. Quando você aperta mais, vai evitar este problema. Beleza? Mas também, eu não sei, por isso que é complicado, né? Às vezes, o tensor tá legal, você tá colocando legal, tá tudo perfeito. Mas quando você vai costurar, às vezes os tensores das máquinas principais pode estar com problema e você precisa apertar mais. Às vezes é o tensor de cima, às vezes é a caixa de bobina que você precisa apertar mais um pouco. Então, se for isso, você precisa verificar em sua máquina de costura. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. Se não esclareceu, então deixa aí de novo o seu comentário que eu vou tentar responder, tá bom? Então, um forte abraço e não se esqueça, deixa aqui suas dúvidas para eu poder responder. Até mais, um forte abraço.